Beleza, pessoal, vamos continuando aí. Já respirou fundo, já tomou uma aguinha. Então é isso aí, vamos com tudo. Vem comigo na tela para a gente fechar aí a abordagem teórica do CPC 28. Incapacidade de determinar o valor justo. Então, o mundo real, né, a regra é que a entidade consiga lá mensurar o valor justo, né, confiavelmente, show de bola. No entanto, a norma fala que existem casos excepcionais em que há clara evidência de que o valor justo de propriedade para investimento não é mensurável com confiabilidade, né, em base contínua. Tá? E nesse caso, o CPC 28 ele estabelece aí duas opções. Então nós temos o seguinte, primeira opção aqui. Se a entidade concluir que o valor justo da propriedade para investimento em construção não é mensurável com confiabilidade, mas for esperado que o valor justo da propriedade seja mensurável quando a construção for concluída. Olha aí que legal. A propriedade para investimento em construção deve ser mensurada ao custo, até que o valor justo se torne confiavelmente mensurável ou a construção seja concluída, o que ocorrer primeiro. Então nós temos aqui uma situação de incapacidade de determinar o valor justo. Então ela não consegue lá, não é mensurável em construção com confiabilidade, mas ela espera, né, quando a construção for concluída. Bem bacana isso aqui de visualizar, né, na prática aí. A entidade está lá construindo edifício, beleza, para alugar as unidades. E aí, nesse momento de construção, e você sabe, quem já se envolveu em obra aí, cara, você orça um valor e aquele valor ali acaba, regra geral, aumentando, mesmo você colocando margens, né? Aí porque vai começando a emoção, aí era tal tipo, aí você vai na loja, não, pá, mas se eu pagar um pouquinho mais, eu já vou, pego esse aqui, é uma qualidade melhor, e imagine aí para investimentos é a mesma coisa, pô, se eu colocar isso aqui, cara, o cara não vai optar por esse aqui, vai alugar outro lugar, quem sabe a gente coloca aqui, então isso aí acaba, né, gerando uma falta de confiabilidade no preço final, nesse momento que está construindo. Aí o pronunciamento fala isso aí, olha, então é o seguinte, meu querido, você mensura o custo até que o valor justo se torne confiavelmente mensurável, tá bom? Ou a construção seja concluída, ou que ocorrer primeiro. Então essa é uma situação aí. Segunda situação é a seguinte: se a entidade concluir que o valor justo da propriedade para investimento, outra que não uma propriedade para investimento em construção, não é confiavelmente mensurável, a entidade deve mensurar essa propriedade para investimento usando o método do custo. É a regra geral aí que eu já até tinha comentado, né? O valor residual da propriedade para investimento deve ser assumido como sendo zero. A entidade deve aplicar CPC 27 até a alienação da propriedade para investimento. Tá? Então, essa opção B aqui é a regra geral de todos os pronunciamentos, foi o que eu falei. Geralmente, quando tem valor justo, lá exceto quando é confiável, né? Quando não tem confiabilidade. E aí, em boa parte dos pronunciamentos, ele fala assim, então, nesse caso, aplica o custo. Só que aqui, no CPC 28, tendo em vista essa perspectiva de construção, né, está em construção ali, para futura, né, enquadramento com propriedade para investimento, como tem essa perspectiva, ele incluiu essa opção aí extra, digamos assim, que é o que está ali na linha A que a gente viu, né, na opção A ali, tá bom? Que é tipo assim, olha, deixa no custo aqui, mas depois da construção, teoricamente, você vai ter aí como com uma confiabilidade. Então, custo até lá, quando rolar essa confiabilidade, mensuração ao valor justo nele, tá bom? A opção B segue a linha geral de raciocínio que eu já até tinha comentado anteriormente. Beleza? Show de bola. E até ela fala nessa opção aqui, ó, quando tá a construção, que é presumida, né? Ele fala lá em algum ponto que assim que a construção estiver completada, presume-se que o valor justo
possa ser mensurado confiavelmente. E em situações estupidamente raras mesmo, aí tudo bem, não tem o que fazer, né? Você aplica lá o custo, tá bom? No final lá da construção. Show! Método do custo. Então, fechamos aí o método do valor justo, né? Todas essas perspectivas. Método do custo. Então, segundo o CPC 28, aí, após o reconhecimento inicial, a entidade que escolher um método de custo deve obedecer os requisitos do CPC 27 para esse método, exceto para as propriedades que satisfaçam os critérios de classificação como mantidas para venda. Por quê? Porque se é mantida para venda, nós vamos aplicar o CPC 31, tá bom? Propriedades para investimento que satisfaçam os critérios de classificação como mantidos para venda seguem o CPC 31. Vamos ver como já foi explorado isso aí em prova. Exame de suficiência, segunda edição 2014. De acordo com o CTG 28, julgue os itens abaixo com verdadeiros ou falsos, seguido assinar a opção correta. Vamos analisar então cada uma dessas assertivas. 1. No reconhecimento inicial, a propriedade para investimento deve ser mensurada pelo seu custo, que inclui os custos de transação. Certo, né? Nós vimos isso aí. Então, cobrou aí um conhecimento que a gente já viu anteriormente, em vídeo passado. É isso mesmo. As propriedades para investimento avaliadas pelo método custo e não classificadas como mantidas para venda estão sujeitos a cálculo do registro contábil de depreciação acumulada, de acordo com os requisitos da MBCTG 27. E aí, pessoal? As propriedades para investimento avaliadas pelo método custo e não classificadas como mantidas para venda, olha que bacana. É isso aqui, ó. Após o reconhecimento inicial, a entidade escolher o método custo deve obedecer os requisitos do CPC 27. Inclui depreciação. Um dos requisitos do CPC 27 é justamente a depreciação. E olha o que foi cobrado aqui, ó. As propriedades para investimento avaliadas pelo método custo e não classificadas como mantidas para venda, é isso mesmo, porque as mantidas para venda, aí rola o CPC 31 e lá no CPC 31 a gente sabe que mantidas para venda, ativo não circulante, mantido para venda, não deprecia, não amortiza. Tá? Isso é estudado especificamente lá no CPC 31. Ativo não circulante mantido para venda. Apesar de ser não circulante, é classificado como ativo circulante, tá bom? E é bem bacana esse CPC 31 aqui. Show? Mas aí vai ter um momento dele ser destruído também, fica na paz. Beleza? Então tá certíssimo isso aqui. As propriedades para investimento do lado do custo e não classificadas como mantidas para venda estão sujeitas a cálculo de registro contábil de depreciação acumulada, de acordo com os requisitos do CPC NBCTG 27. 3. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade para investimento pelo valor justo, ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método do custo, caso os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis. Vamos lá, se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade para investimento pelo valor justo, ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método do custo, caso os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis. O que fala o CPC 28? Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o método do valor justo deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, exceto quando não é mensurável com confiabilidade de base contínua. Então não existe essa situação aí. Né? Foi uma boa questão, uma muito boa, bem elaborado isso aqui. Ele tentou te enganar aí, mas enfim, vamos analisar se a gente precisava dessa 3 aí. 1 e 2 a gente sabe que está certíssima. Então, ó, 1 e 2, certíssima. Pasmem, senhores, não precisava da 3. Então, apesar da 3 ser bem difícil aqui, né? Por quê? Porque ele teria uma justificativa interessante até. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade do valor justo, ela poderá passar a mensurar a tal propriedade do custo. E aqui é uma justificativa bacana, né? Que eu chamo de justificativa bonita. Então, a arquitetura dessa assertiva ela é muito boa, porque ela te induz ao erro.
né? Porque parece ser bem interessante, né? Caso os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis, pô, então é método do custo. Ou seja, o cara inventou uma parada, mas uma invenção bacana, né? Bela, bonita, que faz um certo sentido num primeiro momento, mas isso não está na norma. De qualquer forma, né, somente com as duas ali a gente já sabia que o gabarito seria a opção A. Vamos lá, transferência, um tópico aqui chato e vem sendo cobrado em provas aí, tá? Inclusive tem uma boa perspectiva, aumentam, né, as exigências desse tópico aqui de transferência. É uma tendência de exigência em futuras provas. Vamos lá. Então, qual é a ideia aqui, galera? A jogada, a lógica dessa parte de transferência é o seguinte. Nós vimos ali exemplos, né, de propriedade que é para investimento, que não é para investimento, primeiro bloco lá. Show! E aí, nós podemos ter uma alteração de uso. Então, nós temos lá algo que é uma propriedade para investimento e a entidade, não, cara, eu vou ocupar essa parada aí, vou invadir lá e vai ser tudo administrativo. Chega de alugar para esses caras, os caras só querem destruir o nosso patrimônio. E a entidade, não, vamos, cara, nós estamos apertados aqui, só está destruindo o nosso prédio, vamos ocupar aquela parada. E aí eles cancelam o contrato de aluguel, né? Todo mundo pega o seu computadorzinho e vamos lá trabalhar no prédio, tá bom? Então, teve uma alteração que era para aluguel, agora está sendo utilizado para ocupada, para fins administrativos. Então, cara, o que era CPC 28 agora vai para o CPC 27. E aí, o que era reconhecido como investimento, aplicando os requisitos do CPC 28, agora muda. Então, nós temos essa perspectiva. E vice-versa. O cara está lá utilizando para as atividades administrativas, aí ele constrói uma nova sede, e essa sede antiga ele pensa assim, cara, não vou vender isso aí, vou manter para valorização, para aluguel. Olha que legal. Então, o que era propriedade para investimento virou agora propriedade. O que era propriedade ocupada virou propriedade para investimento e vice-versa. Então nós temos essas situações básicas aí que podem rolar. Tá? A entidade deve transferir a propriedade para ou de propriedade para investimento quando e apenas quando houver uma alteração de uso, nesses exemplos básicos aí que eu acabei de citar. A alteração de uso ocorre quando a propriedade atende ou deixa de atender a definição de propriedade para investimento e a evidência da alteração de uso. Apenas a alteração nas intenções da administração para o uso não fornece evidência da alteração do uso. Olha que bacana. Intenções menos ações é igual a nada. Não é mesmo? Se você tem a intenção de fazer uma parada, mas se você não age naquele sentido, isso não te leva a nada. Você vai continuar nessa massa cinzenta, né? Que nem diz lá. Tem uma frase muito bacana, né? Mais ou menos que essa parada aí. Se você não se submete, não conhece, né, não se arrisca, você não sabe o sabor da vitória nem o sabor da derrota. Né? Vive nessa massa cinzenta aí. É mais ou menos isso que tem uma frase lá bem bacana nesse sentido. E é isso. Intenções menos ações, né, é igual a nada. Essa é a lógica do CPC 28. Né? Se a administração tem uma intenção, mas ela não executa, não tem ação, isso aí não é uma evidência de alteração do uso, tá bom? Olha que bacana. Exemplos de evidência da alteração na utilização incluem início da ocupação pelo proprietário ou de desenvolvimento com vista à ocupação pelo proprietário para transferência de propriedade para investimento, de propriedade para investimento para propriedade ocupada. Então, início de ocupação. O cara tem lá milhões de salinhas, essa aqui está alugada, essa aqui está alugada, e os caras já vêm lá, vamos invadir essa parada aqui, virou ocupada. Então, está iniciando o negócio. Então, uma evidência, ó, realmente os caras, né, vai rolar uma ocupação aqui nessa parada. Feito. O início de desenvolvimento com objetivo de venda para transferência de propriedade para investimento para estoque. Início de desenvolvimento com objetivo de venda.
para transferência de propriedade para investimento para estoque. Ah, bacana, surgiu o estoque aqui, ó. A regra, galera, é o seguinte. Nós temos aí propriedade para investimento, propriedade para investimento. Nós temos propriedade ocupada, propriedade ocupada. Lembra lá no início que aquele negócio para uso? Então, para uso, ocupada. E nós temos aquela parada para venda, né? Mantido para venda. Esse mantido para venda aí que é o que ele fala, que é essa porra de estoque aí, tá? Então, vamos imaginar lá uma imobiliária que ela tem diversos terrenos e edifícios. Seria o estoque. Então, para uso, para venda. Né? Lembra que essa aqui é para valorização ou aluguel, não é mesmo? Ou para ambas. E a gente viu lá, propriedade para investimento é aquela para valorização, para aluguel e não para uso e não para venda. Essa da venda é o estoque, tá? E ele está falando aqui. Então, essa parada aqui pode ir para uso, estoque virar propriedade para investimento virar propriedade ocupada, propriedade e para estoque. O mais comum é entre essas duas aqui, essa alteração de uso aí. Transferir de propriedade ocupada para propriedade para investimento e vice-versa. Mas pode rolar também essa parada de estoque aqui, ó. E é isso que ele fala no exemplo de evidência aqui de alteração, ó. Início de desenvolvimento com objetivo de venda para transferência de propriedade para investimento para estoque. Então é uma parada que estava alugada. Olha que massa isso aqui, velho. É muito top, né? A parada tá para aluguel lá. E daí ele, pô, cara, aluguel tá foda, né? Tem muitas salas aí que não, né, estão desocupadas, a gente não consegue alugar. Quer saber uma coisa? Vamos vender essa parada. E aí ele inicia o desenvolvimento com o objetivo de venda para transferência da propriedade para estoque. Então, o que seria o início de desenvolvimento com o objetivo de venda? Encerrando os contratos lá, ele não renova os contratos. Seria um exemplo, né? Por quê? Porque ele quer vender esse negócio. Bah, cara, ó, nós não estamos mais... Nós vamos alugar aí, vamos vender essa parada. Ou ele começa a dar o aviso, né, pro cara. Pô, tu quer comprar, meu? Vou vender o edifício aqui. Se você quiser comprar, me avisa aí. E tem aquele negócio contratual, né? Geralmente é 90 dias, né? E aí aplica lá a legislação de locatário, né? Locador, enfim. Inquilinato, né? A lei do inquilinato. Tá bom. Fim de ocupação pelo proprietário para transferência de propriedade ocupada pelo proprietário para propriedade para investimento. Então o cara deixou lá o fim da ocupação para transferência de propriedade ocupada pelo proprietário. O cara largou fora, né? Então estava tudo ocupado lá e deixou disponível para aluguel, por exemplo. Começo de arrendamento operacional para outra entidade, para transferência de estoques para propriedade para investimento. Olha que legal, tá? Então, outra evidência aí. Vamos embora. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Então é isso. Agora a gente entra aqui nas regras. Regras estabelecidas pelo CPC 28 para as propriedades avaliadas a valor justo que sofrem transferência, tá? Então vamos lá. Primeira regrinha aí. Para transferência de propriedade para investimento escriturada pelo valor justo para a propriedade ocupada, então propriedade para investimento para propriedade ocupada pelo proprietário ou para estoque, então uso, estoque, né, para venda, beleza. O custo considerado da propriedade para subsequente contabilização de acordo com o CPC 27 ou CPC 16 deve ser o seu valor justo à data da alteração de uso, tá? Beleza. Aí a segunda regrinha. Então, para transferência de propriedade para investimento escriturada pelo valor justo para a propriedade ocupada pelo proprietário ou para estoque, o custo considerado da propriedade para subsequente contabilização de acordo aqui com o CPC 27 ou esse aqui
com o CPC 16, estoques, deve ser o seu valor justo à data de alteração, tá bom? Porque o que diz o CPC 27 aqui? O 16, ele fala o seguinte, ó, reconhecido inicialmente pelo custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. Ah, e o 27 também, inicialmente reconhecido lá ao custo, tá bom? Então, esses pronunciamentos têm essa base de mensuração. E essa parada aqui, nós temos lá valor justo, né? Se ela está, né, transferência de propriedade escriturada pelo valor justo, se ela segue lá aquele contexto de valor justo. O que ele está falando é o seguinte, cara, esse valor justo será o valor do custo lá. E esse valor justo será o valor aqui do custo, no contexto CPC 26. É isso. Então, inicialmente, nós vamos utilizar esse valor aqui. Deve ser o seu valor justo à data de alteração de uso. Na data que houver ali, né, a alteração de uso. Então, assim, regra básica. Se o imóvel ocupado pelo proprietário se tornar propriedade para investimento, então, propriedade ocupada se tornar propriedade para investimento, que seja escriturada pelo valor justo, a entidade deve aplicar o CPC 27 até a data de alteração de uso. A entidade deve tratar qualquer diferença nessa data entre o valor contábil do imóvel, de acordo com o CPC 27, e o seu valor justo, conforme o item a seguir. Beleza, galera. Então, a gente tem aqui, ó, propriedade ocupada. Aplica o CPC 27. Então, essa parada aqui é um imobilizado. Tá bom? É bem uma tranqueira, mas a gente vai evoluindo aqui nas regrinhas. Então, o CPC 27 aplica o imobilizado. Então, ele está lá, avaliado o custo, esse é o inicial, e aí, que fala lá o CPC 27? Olha, é o custo menos toda a depreciação, amortização, beleza, menos perdas, né? E aí vai te dar aqui um valor contábil, que é o valor contábil líquido, tá bom? Então, se o imóvel ocupado pelo proprietário se tornar a propriedade de investimento que seja escriturado pelo valor justo, a gente sabe que essa parada aqui vai ser o valor justo, tá bom? A entidade deve aplicar o CPC 27 até a data de alteração do uso. Então, vai ser essa parada aqui até a data de alteração de uso. A entidade deve tratar qualquer diferença nessa data entre o valor contábil do imóvel, ou seja, esse valorzinho aqui, de acordo com o CPC 27, e o seu valor justo. Tá bom, então o que acontece? Ele está falando o seguinte, ó. Nós temos esse valorzinho aqui, vamos imaginar que é 1.000. E esse valor justo aqui. Já estou raciocinando que pode ser 1.200 e pode ser 900, por exemplo. E a gente vai ter que ver essa diferença aqui, nesse caso. Diferença de 200 e essa diferença de 100. A menor, a maior. Como que é tratada? É isso que a gente vai ver aqui, ó. C. Até a data em que o imóvel ocupado pelo proprietário se torne propriedade para investimento, escriturado pelo valor justo, a entidade deprecia a propriedade e reconhece quaisquer perdas por redução. Caraca, velho. Eu já tinha visto isso aqui, né? Sem ler essa parada. Tá? Tudo certo. Até a data que o imóvel ocupado pelo proprietário se torna propriedade de investimento, escriturado pelo valor justo, a entidade deprecia a propriedade e reconhece quaisquer perdas por redução. Olha ali o que eu coloquei, velho, ó. Tá aqui, ó, já era. Adiantamos a parada. Show! A entidade trata qualquer diferença nessa data entre o valor contábil da propriedade de acordo com o CPC 27 e o seu valor justo da seguinte forma. Pô, para de enrolar CPC 28. Vai dizer que não dá vontade, né, de pegar assim, ó. Pô, desembucha aí, velho. Só enrolou. Falou que ia ser na ceia e na ceia ela falou assim, não falou nada demais, né? Nós estamos lendo aqui. Dá vontade de falar, pô, desembucha aí, meu. Vambora. Beleza, vamos ver o que ele vai falar agora. Qualquer diminuição resultante do valor contábil da propriedade reconhecida no resultado, despesa. Porém, até o ponto em que a quantia esteja incluída em reavaliação anteriormente procedida nessa propriedade, a diminuição é debitada contra excedente de reavaliação. Bacana, aí tá a regra. Então, diminuição
vai ser reconhecida no resultado como despesa. Então, foi o que a gente comentou aqui, ó. Olha aqui, ó, essa diferença aqui, essa diminuição, a menor vai ser considerada como despesa. Beleza. Agora, se tiver, né, porém até o ponto em que a quantia esteja incluída em reavaliação anteriormente procedida nessa propriedade, a diminuição é debitada contra esse excedente de reavaliação. Tá bom? Show! Então, se a gente tem uma reavaliação... Isso aqui acaba que na prática não ocorre. Por quê? Porque reavaliação não é permitida. Pela Lei 6404, tá bom? Então, na prática, não ocorre isso aí. Qualquer aumento, agora o aumento resultante no valor contábil é tratado como segue. Até o ponto que o aumento reverta a perda anterior por em parte dessa propriedade, o aumento é reconhecido no resultado, receita. A quantia reconhecida no resultado não pode exceder a quantia necessária para repor o valor contábil para o valor contábil que teria sido determinado líquido de depreciação caso nenhuma perda por impairment tivesse sido reconhecida. Beleza. 2. Qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no PL, em ajuste de avaliação patrimonial, como parte dos outros resultados abrangentes. Na alienação subsequente da propriedade para investimento, eventual excedente de reavaliação incluído no patrimônio líquido deve ser transferido para lucros ou prejuízos acumulados, e a transferência do saldo remanescente excedente de avaliação também se faz diretamente para lucros ou prejuízos acumulados, e não por via da demonstração do resultado. Show! Então, nós temos duas situações aqui. Qualquer aumento no valor contábil é tratado como se segue. Então, vai para resultado, né, para receita, até o ponto que o aumento reverta a perda anterior por impairment. Tá bom? Então, basicamente, a jogada é o seguinte, né? Ele está falando assim, ó, se isso aqui, digamos que fosse 1.500, a gente tem a depreciação e as perdas, né? Então ficou 1.000. Então ele quer falar que esse aumento não pode ser superior a esse 1.500 aqui inicialmente. Esse é um limite lá, né? Olha lá, ó. A quantia reconhecida no resultado não pode exceder a quantia necessária para repor o valor contábil para o valor contábil que teria sido determinado caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida. É basicamente isso aqui, ó. Ele está falando, né? Então, digamos que o valor fosse 1.600 aqui, né, o máximo que eu poderia seria 500 reconhecer aqui como receita. Esse é a interpretação aí, tá? Qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no PL em ajuste de avaliação patrimonial, como parte dos outros resultados abrangentes. Vamos ver, então tem um exemplo aqui, valor contábil, R$1.000, perda por impairment reconhecida, 100. Valor justo, 1.200. Então, nós temos uma diferença aqui de 200, né, entre o valor contábil e o valor justo. Então, é o seguinte, até o limite da perda devemos reconhecer uma receita. Então, nesse caso, uma receita será de 100. O restante, ou seja, os outros 100, vai ser reconhecido no PL como ajuste de avaliação patrimonial, tá? No patrimônio líquido, dentro de outros resultados abrangentes. Beleza? Então, o limite da parada é até as perdas, e aí o restante, o excedente, vai para ajuste de avaliação patrimonial. Tá bom? Beleza. Enrolado lá, né? Mas se a gente põe os númerozinhos aqui, fica bem tranquilo. Mais uma regra. Para uma transferência de estoque agora para a propriedade para investimento, que seja escriturado pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo e o valor contábil vai ser reconhecido no resultado, receita ou despesa. Tá? O tratamento de transferência de estoque para a propriedade de investimento, que é escriturado pelo valor justo, é consistente com o tratamento de venda de estoque.
Quando a entidade concluir a construção, desenvolvimento de propriedade para investimento e construção própria, que será escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo e o seu valor contábil deve ser reconhecida no resultado também. Galera, vocês estão vendo que a regra geral é ir para resultado, né? Toda essa farofada aqui é para dizer que é para resultado. A única coisa que a gente viu aqui de diferente é essa parada aqui, quando tem perda reconhecida anteriormente, né? E vai lá para ajuste de avaliação patrimonial, o resto tudo vai para resultado. Vamos lá, então, uma questão prática aí, né? Para você ver que não tem maiores mistérios, né? Apesar de ser enrolado pra caramba. A empresa tinha em 31/12/2013 3 terrenos. Então, terreno A, destinado à venda, contabilizado a 200 mil no ativo circulante. Tá? Então, a venda, essa parada aí. Terreno B, destinado ao uso, está contabilizado 100 mil no ativo imobilizado. Uso, venda, ativo circulante, estoque. Esse aqui para uso, ativo imobilizado, e o C destinado ao uso está contabilizado no ativo imobilizado. Então, 2 ao uso como imobilizado e o A como estoque aí. Show! Em janeiro de 2014, esta empresa realizou uma reestruturação, transferindo os 3 terrenos para a conta propriedades para investimento, com o objetivo de valorizar o capital. Então, ela realizou uma reestruturação transferindo os 3 terrenos para a propriedade para investimento. Aplicando o valor justo, a empresa constatou que os valores terrenos A, B e C eram respectivamente 250, 200 e 300 mil. A contrapartida do reconhecimento do valor justo terrenos A, B e C deve ser reconhecido respectivamente em... Olha que bacana. Então, nós temos a seguinte situação aí, né? Traduzindo. Show de bola. Então, são 3 terrenos, A, B, C. Nós tínhamos lá um para venda, estoque, uso e uso. O valor contábil, né? Coloquei na tabelinha, e o valor justo, 250. Então, nós tivemos um aumento no A, um aumento no B e uma diminuição no C. Então, vamos lá. Terreno A, ele se trata de um terreno destinado à venda. Então, transferência de estoque para propriedade para investimento. Nós vamos aplicar a regra D aqui, ó. Estoque para... Então, nós vamos... Estoques, né, para propriedade para investimento. A parada vai para o resultado. Nesse caso, vai ser uma receita. Por quê? Porque o valor aqui está maior. Então, essa diferença aqui vai para resultado. Uma receita. Beleza? Terrenos B e C, eles são destinados ao uso. Então, vai de imóvel ocupado para propriedade para investimento. Então, diminuição, regra geral, reconhecida como despesa. Aumento, tem aquela perspectiva. Então, nesse caso aqui, ó, a diminuição vai para resultado como despesa, né? Até o ponto, daí tem aquela questão da reavaliação. E a gente viu que na prática não rola. Na prática não rola. Tem esse limite aí, se está reavaliado, primeiro você baixa a reavaliação e aí o resto sim vai para despesa. Né? Basicamente é isso que fala lá. Né? Lembra lá da regra A lá, ó. Qualquer diminuição no valor contábil da propriedade reside o resultado, porém até o ponto que o antigo seja incluído em reavaliação, anteriormente procedida a propriedade. Né? Então a diminuição é debitada contra esse excedente de reavaliação. Se não fala nada que tenha reavaliação, vai direto para o resultado. Tá? Então essa é a jogada aqui desse contexto. E o aumento também vai para resultado, regra geral, como receita. Não é mesmo? Beleza. E aí, segue aquela farofa daqui, né? Que a gente viu desse exemplo aqui. Se tem perda lá, beleza, né? A diferença vai para a receita e o resto, né, contabilizado com ajuste de avaliação patrimonial, tá?
Beleza. Então, no terreno B, nós tivemos um aumento. Como não tem informação, né, de perdas anteriores reconhecidas, logo vai direto para o PL, tá bom? Em ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. PL. E o C, nós tivemos uma diminuição. Então, a parada vai ser reconhecida no resultado. Não fala nada de reavaliação, né? Então, vai para o resultado. Tranquilaço, pessoal? Tranquilo? Então, é isso aí, ó. Aplicamos a regra A da parada, a regra B, né, até o ponto que aumenta a reversão de perda, vai para o resultado. Se não tem reversão de perda, nós temos o 2 aqui, ó, qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no PL, em ajuste de avaliação patrimonial, tá bom? Como nesse caso aqui não tem nada falando de perda, vai para ajuste de avaliação patrimonial, entendeu? Então, o resultado aqui, C, perda anterior, remanescente, ajuste de avaliação patrimonial. Por isso que eu gosto de usar exemplo real, né? Clarificou um monte aqui, pelo menos para mim, clarificou. Espero que para você também. Então, o gabarito ficou o quê, galera? Resultado, ajuste de avaliação patrimonial, resultado. Só falta não ter lá, né, a parada. Resultado, 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 não. Ajuste de avaliação patrimonial, resultado, resultado. Resultado, ajuste de avaliação patrimonial, ajuste, não. Ajuste de avaliação patrimonial, não. É resultado, ajuste de avaliação patrimonial, resultado. Ufa, né? Opção E. Tá, beleza? Show de bola! Tamo vivo aí, galera. Beleza? Aí depois lá no material, até no livro eletrônico, eu fiz um esqueminha. Acabou que eu não coloquei aqui, tá? Justamente para quê? Eu até pensei, cara, eu vou copiar e colar aqui e colocar nos slides o esquema. Eu pensei assim, não vou pôr. Por quê? Para forçar o cara a ir lá no livro eletrônico, no PDF, tá bom? Senão o maluco fica só no vídeo e não vai lá ler. Tem que ler, galera, tem que ler, tá bom? Então é isso, né? É enrolado pra caramba essa parte de transferência, mas as bancas têm explorado essa parada em prova, tá bom? Então a gente colocou esse exemplo real aqui para facilitar a tua vida. Veja que os caras não estão entrando para complicar muito naquele contexto se tem reavaliação, se tem perda por impairment. Geralmente eles não estão falando essa parada aí, porque daí facilita um pouco a nossa vida aqui. Show? Bacana! Essa parte aqui é a sinistra, né? A parte mais difícil. Lembrando que nós estamos em contabilidade avançada. Bem, para aliviar a tensão, tem 2 pontos aqui relacionados à alienação e divulgação. Então, alienação, a propriedade para investimento deve ser baixada, eliminada do balanço patrimonial na alienação ou quando a propriedade para investimento for permanentemente retirada de uso e nenhum benefício econômico for esperado da sua alienação, tá? Então, quando ela for retirada de uso ou nenhum benefício mais for esperado e não atende mais a definição do elemento, né? A alienação da propriedade para investimento pode ser alcançada pela venda ou pela celebração de arrendamento financeiro e os ganhos dos perdas devem ser reconhecidos no resultado normalmente, né? Bem tranquilo. E aí, divulgação, galera, eu até coloquei 3 pontinhos aqui. Tem uma caralhada de coisas e aí eu vou deixar também como temas de casa, tá bom? Só peguei os 3 primeiros aqui, itens que devem ser divulgados, até porque isso aí não vem sendo explorado em prova, tá? Então a entidade deve divulgar se aplica o método valor justo ou método do custo, bem tranquilo. Caso aplique o método valor justo, em que circunstâncias de interesse, propriedade mantidas e arrendamento operacionais são classificados e contabilizados como propriedade para investimento. Quando a classificação for difícil, os critérios que usa para se distinguir propriedades para investimento, propriedades ocupadas e pelo proprietário e propriedades mantidas para venda no curso ordinário dos negócios, né? Como que ela usa aí
os critérios para distinguir. E aí tem uma pancada, conforme falei, desse negócio aí de divulgação. Mas isso aí não vem sendo muito explorado em prova. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Fechamos aqui parte teórica do CPC 28. E aí, na sequência, nós precisamos resolver questões, tá bom? E eu trouxe aí um videozinho para a gente trazer também essa perspectiva em termos, né, de resolução de questões. Na sequência, a gente destrói essa parada. Forte abraço, bons estudos e já retornamos aí. Valeu!